como abrir a sua padaria. Eu sei que essa é uma das questões que pode aparecer muito na cabeça de todos vocês e por isso eu fiz uma análise dos vídeos que tem mais visualizações no YouTube para tentar identificar alguns padrões de recomendação, desde vídeos muito mais profissionais, de um pessoal que entende muito mais de como abrir um negócio, como o Sebrae, por exemplo, até as pessoas que já abriram uma padaria ou que estão com uma padaria aberta, como que elas começaram, o que elas precisaram mais cuidar, quais foram os custos, e toda essa análise a gente fez um compilado que a gente vai apresentar hoje para vocês. E bem, considerando que 97% das famílias brasileiras consomem hoje pão diariamente, esse ainda é sem dúvida um dos ramos que mais cresce no Brasil. Nos vídeos é considerado que além do crescimento, também tem um retorno mais de curto prazo e um investimento relativamente mais baixo se a gente for comparar com outros tipos de negócios também no nicho de gastronomia. E sem dúvidas, dois dos custos que mais apareceram, que geralmente são os mais altos, é o custo de aluguel do local e o custo de equipamentos. Então, normalmente, de início, se vocês querem um ponto de partida, vocês já coloquem na ponta do lápis exatamente o aluguel do local onde vocês querem se estabelecer, se houver, qual seria o valor desse aluguel, e, claro, o custo dos equipamentos que vocês vão precisar. Para facilitar um pouquinho mais para vocês, a gente também foi atrás dos equipamentos que são os mais utilizados e os mais base, vamos dizer assim, para vocês terem uma operação um pouco melhor quando vocês montarem uma padaria. Os equipamentos base, então, seriam forno. A gente até tem uma recomendação do forno convector, para quem começar. O convector é um forno menor e que consegue produzir também com certa escala. Ou se você já planeja iniciar com uma padaria média, aí já seria recomendado o forno turbo. A gente até já tem um vídeo aqui no canal que explica as diferenças entre forno turbo e forno de lastro ali, para quais seriam mais recomendados a sua utilização, e eu vou deixar esse vídeo aqui no card para quem quiser conferir depois. A amassadeira, essa já seria um dos corações do negócio, pessoal, e é importante que seja amassadeira mesmo, se for fazer pão. Muitas pessoas adquirem aí batedeiras por serem mais baratas, e batedeiras normalmente não aguentam a massa de pão por ser uma massa muito pesada. Elas até podem aguentar muito ali no início, mas isso não vai muito tempo, e vocês já vão começar a ter problemas com ela porque ela não foi feita para massa de pão. Massa de pão é muito pesada, portanto, para massa de pão é amassadeira. Divisora de massa, essa vai ser responsável por dividir a massa, excelente para divisão uniforme do pão francês, por exemplo, de cachorro quente, de hambúrguer e entre outros. Aí a gente já passa para armários de fermentação ou câmara climática. A câmara climática ela é opcional para fazer com que você gaste menos fermento. Caso você não possa adquirir uma no início, somente o armário de fermentação já é o suficiente para os pães fermentarem em temperatura ambiente. A balança, pessoal, é importante para pesar ingredientes como sal, açúcar, melhorador, antimofo, trigo, e é importante sempre pesar certinho para não desbalancear a sua receita. Também vai servir para pesar os pães depois que saem da máquina e antes de pôr na forma para verificar se estão no peso certo. E claro, a mesa de manipulação onde você vai poder trabalhar em cima dela ali. Todos esses itens, ou pelo menos uma boa parte desses itens, a gente tem disponível na B2 Seller e eu vou deixar os links na descrição para vocês conferirem depois, caso vocês queiram. E o próximo item de custo seria materiais. O quanto vocês vão gastar em matéria-prima para vocês produzirem tudo que vocês querem. Um dos vídeos até mencionou que uma padaria produz em média cerca de 500 quilos diários de produtos. E óbvio, né, pessoal, que isso vai depender muito da sua demanda, tamanho do negócio, capacidade de atendimento, mas já é bom a gente tentar ir prevendo isso também. Os próximos itens seriam a gente pensando mais pelo lado de funcionários, quantidade de pessoas e tamanho do negócio. Por que tamanho do negócio? Essas duas coisas andam juntas, pessoal. Dependendo do tamanho da padaria que você quer montar ou como você quer começar, você vai precisar de mais pessoas. Então, geralmente ali nos vídeos eles recomendam mais ou menos nessa quantidade de pessoas específica aqui, dependendo do seu tamanho de negócio. O mínimo recomendado nos vídeos são ao menos 2 pessoas. Uma para produzir e outra para atender e cuidar do caixa. Porém, a depender do tamanho da sua padaria, esse número pode aumentar com mais padeiros e atendentes. Tudo isso estima em média de 30 a 40 mil reais para começar. Pessoal, não se assustem muito com o valor de investimento inicial, ok? Esse valor de investimento vocês podem conseguir ele sim, através de instituições financeiras, ali, a questão do empréstimo mesmo para início de negócio. E vocês podem conseguir, normalmente, esses valores apresentando o plano de negócios de vocês. E nesse plano vocês devem ter atenção aí a algumas questões base, como por exemplo, qual é a sua proposta de valor? O que você vai ofertar? Para quem é seu produto? Como colocar em prática?
Qual o investimento e projeção de receitas? Aqui no investimento, pessoal, é realmente colocar tudo na ponta do lápis, os custos que a gente está trazendo aqui, beleza? Já na questão de receita, que seria o quanto o negócio de vocês vai conseguir trazer, essa pode ser uma questão um pouquinho mais abstrata no início, mas ainda assim é possível, seguindo coisas como quantidade de pessoas da região escolhida, poder de compra dessas pessoas, idade média, quantidade de concorrentes na região, e até isso já é um adendo bem bacana pra gente falar de outro ponto que seria público-alvo, e que a gente ainda vai falar nesse vídeo, mas é daqui a pouquinho. E o próximo então seria, obviamente, a escolha do ponto. Como vocês selecionarem o melhor ponto para vocês estabelecerem a padaria de vocês. E aqui tem algumas dicas bem legais, pessoal. Então, uma delas é vocês tentarem localizar locais onde tem um déficit de atendimento, tá? Como assim um déficit de atendimento, Adriano? Mas é, por exemplo, um local onde tem uma padaria só e começa a formar filas e tem muita demanda para aquele único ponto específico, ou seja, você vai ter só um concorrente dentro de uma região onde a demanda é muito grande, ou daqui a pouco uma padaria que fica muito afastada de uma determinada região, que você vê que tem muitas pessoas que precisam comprar. Aí também é porque o seu concorrente está muito afastado de uma determinada região onde você vê que tem demanda. Você pode também montar um negócio nesse tipo de ponto, como grandes empresas ou próximo a conglomerado de empresas, escolas, faculdades e etc. Até aqui tem uma história bem legal, pessoal, bem engraçada. Eu trabalhava numa empresa uma vez, um conglomerado de empresas tinha ali próximo, e a gente tinha um restaurante próximo dessa empresa, né? Onde a gente almoçava todo dia e tudo mais. E a gente geralmente saía da empresa, ia a pé até esse restaurante, e no meio do caminho tinha um menininho que ele tava sempre ali, uma bandejinha de bolinhos, né? Um refratáriozinho ali, cheio de bolinhos dentro. E a única coisa que ele falava pra gente quando a gente passava pra ele era: "Oi, quer bolinho?" Ele falava isso tanto pra quem tava indo pro restaurante quanto pra quem tava voltando. Mas uma coisa engraçada é que a gente começou a notar que esses bolinhos dele começou a vender bastante. Eles pegavam ali um horário bem interessante. Eu acho que a mãe dele ficava em uma outra saída de empresa ali perto também, e ele ficava ali próximo da nossa, e ele sempre perguntava: "Oi, quer bolinho?" E às vezes a gente ia almoçar um pouco mais tarde, chegava ali e aquele refratáriozinho dele já estava vazio. O tempo passou e a gente começou a notar que eles começaram a vir com uma van e ficar com uma van ali próxima da entrada da empresa no início do expediente. E aí eles ofereciam café, ofereciam bolacha, ofereciam os famosos bolinhos, e começaram a vender também o café da manhã para o pessoal que estava chegando na empresa. Era uma empresa mais ou menos de 1.500, 1.200 funcionários, então tinha uma demanda bem grande ali do pessoal que passava no café da manhã. Então eles paravam a van ali, eles faziam toda a venda deles ali, e aí no horário do meio-dia eles ainda tinham mais algumas coisinhas ali para vender também. E eu fiquei sabendo outro dia, eu já não trabalho faz muito tempo, né? Faz muito tempo que eu já não trabalho nessa empresa, e eu fiquei sabendo alguns dias atrás que eles realmente agora montaram um negócio físico. Então eles evoluíram desde o "Oi, quer bolinho?", vendendo nos horários de intervalo da empresa, para hoje ter aí um negócio físico, uma padaria realmente, né, de tudo que eles começaram lá atrás. Mas a estratégia deles realmente foi a escolha certa do ponto. Começaram vendendo coisas muito pequenas, mas num ponto onde tinha realmente uma demanda e não tinha local ali perto. Como é um conglomerado de empresas, era numa avenida e tudo, não chegava a ter tão próximo assim, tipo, na entrada do restaurante, ou na entrada da empresa, ou na saída da empresa, na saída do restaurante. Não tinha. E como eles colocaram um negócio móvel, vamos dizer assim, começou com eles oferecendo e depois vinham com a van e tudo mais, eles se destacaram muito, tiveram uma vantagem muito grande, e com isso eles foram só escalando e crescendo. Então por isso que a escolha do ponto é tão interessante, por isso que essa parte de vocês identificarem onde tem essa demanda massiva de pessoas e que não tem um atendimento tão junto, tão próximo, isso é bem importante e é bem legal para vocês começarem um negócio assim. E agora, sim, a gente chegou em público-alvo, pessoal. Como e o que analisar em público-alvo? Bom, dentro de público-alvo tem alguns itens, como comportamento e hábitos desse público, ou seja, quando que eles estão na rua, se eles precisam realmente de alguma coisa na rua, ou qual horário que eles saem, qual horário que eles vão para a empresa, quantas pessoas passam na frente desse ponto que vocês estão pretendendo montar. Horários de pico, né? Então os horários são bem importantes. Preços da concorrência na região, então é bom vocês conseguirem pesquisar bastante o preço da concorrência nos mesmos produtos que vocês querem fazer aí na região, para que vocês sejam competitivos, isso é bem importante. E o último detalhe que é bastante falado dentro desses vídeos é identificar oportunidades dentro do mercado, pessoal. Ou seja,
A gente falou bastante aqui sobre identificar um déficit de atendimento, né, onde tem muita demanda para que o atendimento não consegue dar conta dessa demanda, mas a verdade é que a oportunidade de verdade, ela está realmente onde não existe determinadas coisas. Então, por exemplo, eu dei o exemplo ali do que eu vi acontecer na prática, né, da evolução do pessoal vendendo bolinhos ali e tudo mais, mas não é só isso, não é só tipo onde não existe algo que possa oferecer o produto, mas é, por exemplo, vocês oferecerem um tipo de serviço diferente. Por exemplo, padarias ou locais que tem na região aí que vocês querem montar que não oferecem um atendimento via WhatsApp, não oferecem uma entrega em domicílio, às vezes não oferecem nem pagamento em cartão de crédito. Então são tudo coisas que vocês podem incrementar no negócio de vocês, adaptar ali de alguma forma e conseguir fornecer um atendimento muito diferenciado. Hoje a gente tem relatos até de drive-thru de pães, que é um local onde praticamente o drive-thru de fast food, só que é para pães. É o pessoal que não quer ir na padaria e comprar milhões de coisas, ele só quer comprar lá seus 10 pãezinhos lá, passar ali, pegar, pagar, já pega na sacolinha e já sai de carro mesmo, sem precisar sair do carro. Então é um outro tipo de atendimento, muito mais rápido, né, para o pessoal que está ali na correria, às vezes, e não tem aquele tempo de chegar, parar, entrar, comprar, fazer e tal, sabe? Então vocês conseguem colocar diferenciais, tentem identificar o que vocês podem ser melhores fornecendo valor também de atendimento, de serviço de atendimento, e não só no produto, tá, pessoal? Muito do que se escala um negócio é no valor que ele oferece e não só no produto. A gente consegue oferecer muito mais valor em atendimento, às vezes, do que no produto, porque o produto às vezes é o mesmo, às vezes a qualidade é muito parecida, mas a forma como vocês vão atender, as vias que vocês vão distribuir adicionais de atendimento, às vezes podem ser um diferencial bem grande aí para vocês também. E bem, agora trazendo um compilado de tudo que a gente falou nesse vídeo aqui, a gente falou então de custo do imóvel, equipamentos básicos, matéria-prima, funcionários e tamanho do negócio, plano de negócios, escolha do ponto, público-alvo, oportunidades e diferenciais. Ufa, sim, antes de abrir uma padaria exige muito estudo, exige muito planejamento, principalmente se vocês querem que a coisa querem fazer a coisa dar certo, né? E óbvio que a gente sempre quer que a coisa dê certo. Então é isso que eu recomendo muito para vocês. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês pelo menos um pouquinho aí a conseguir clarear vocês e deixar vocês um pouco mais bem estabelecidos nesse ponto. Não se esqueçam que ali na B2 Seller a gente tem boa parte desses equipamentos que vocês precisariam para começar a empreender. Dá like, uma força nesse vídeo aí para que a gente consiga atingir mais pessoas que também têm essas dúvidas como vocês e que também estão tentando, têm esse sonho de montar uma padaria. Se inscreve no canal para não perder nada de vídeos novos que a gente trazer por aqui, dicas adicionais que a gente trouxer também. E não esquece que tamo junto, valeu, fui!